O sol estava queimando que nem brasa quando Tiago, com seus 12 anos magricelas, viu a cena que ia mudar sua vida para sempre. O menino estava voltando da cidade com um saco de ração que tinha conseguido de favor no mercado para alimentar as galinhas da vizinha, quando escutou aquela gritaria toda vindo da casa do seu Sebastião. O barulho de copos quebrando, móveis sendo arrastados e vozes alteradas fez o coração do garoto apertar. Tiago era um cabra esperto, desses que aprende rápido com a vida. Tinha perdido os pais ainda pequeno, quando eles pegaram aquela doença ruim que levou metade do povoado anos atrás. Desde então, morava com a tia Marilda, uma mulher seca que nem o chão rachado da seca, que só aceitou o menino porque o padre insistiu muito. Ela deixava claro todo dia que ele era um peso, uma boca a mais para alimentar, um estorvo que ela tinha que aguentar. O menino era teimoso que só vendo, desconfiado de todo mundo depois de tanto sofrimento, mas tinha um coração bom, desses que não consegue ver gente sofrendo sem querer ajudar. A casa do seu Sebastião ficava na beira da estrada de terra, uns 300 metros antes da vendinha da Dona Conceição. Era uma construção antiga, de tijolo à vista, com aquela varanda grande, cheia de plantas, que a falecida esposa do velho tinha cuidado com tanto carinho. Mas naquele dia, quando Tiago se aproximou com cuidado, o que ele viu fez seu estômago revirar. 2 homens grandes, com cara de poucos amigos, estavam empurrando o seu Sebastião para fora de casa. O velho, com seus 70 anos nas costas, tentava resistir, mas as pernas bambas não ajudavam. Ele estava agarrado na ombreira da porta, gritando que aquela era a casa dele, que morava ali fazia 50 anos, desde que casou com a Josefa. Os homens só riam, dizendo que o papel estava assinado, que agora a casa era do patrão deles e que o velho tinha que sair, senão ia sair machucado. Mas eu não assinei nada, vocês me enganaram. O seu Sebastião gritava com a voz embargada e os olhos cheios de lágrima. Aquele papel que vocês me fizeram assinar era para ser um empréstimo, não a venda da casa. O maior dos 2 homens, um sujeito moreno com uma cicatriz no queixo, deu um empurrão mais forte no velho, que foi parar sentado no chão de terra. O que tá feito, velho. O senhor devia ter lido antes de assinar. Agora pega suas trouxas e vai embora que a gente tem pressa. Tiago, escondido atrás da cerca de madeira, sentiu uma raiva subir pela garganta. Ele conhecia o seu Sebastião desde pequeno. O velho sempre foi gentil com ele, sempre dava um pedaço de rapadura quando o menino passava na porta, sempre perguntava se ele estava comendo direito. Era um dos poucos no povoado que tratava Tiago como gente, não como um cachorro sem dono. O menino viu quando os homens jogaram uma mala velha e uns sacos com roupas na poeira da rua. O seu Sebastião tentou se levantar, mas as pernas não obedeciam direito. Foi quando um dos homens chutou a mala, espalhando as roupas todas no chão. Eles riram, entraram na casa e bateram a porta com força. O velho ficou ali, sentado na poeira, olhando para a casa que não era mais dele. As mãos tremiam enquanto tentava juntar as roupas espalhadas. Tiago largou o saco de ração e correu até ele. Seu Sebastião, o senhor está bem? O velho levantou os olhos vermelhos para o menino. A vergonha e a tristeza naquele olhar era tanta que dava gastura. Tiago, meu filho, eu perdi tudo. Fui um velho bobo, assinei um papel que não entendi direito e agora não tenho mais nada. O menino ajudou o velho a se levantar e começou a juntar as roupas. Como foi que aconteceu isso, seu Sebastião? O fazendeiro, ainda tremendo, contou que uns meses atrás tinha ficado doente. Precisava de dinheiro para comprar remédio e 2 homens apareceram oferecendo ajuda. Disseram que podiam emprestar o dinheiro, que era só assinar uns papéis. O velho, que mal sabia ler, confiou. Assinou tudo que pediram. Quando foi ver, tinha vendido a casa por uma miséria e já tinham recebido o dinheiro todo. Ele tentou reclamar, mas disseram que não tinha jeito, que estava tudo certinho no papel. E o senhor não tem parente, seu Sebastião? Ninguém que possa ajudar?
O velho balançou a cabeça com mais lágrimas descendo pelo rosto enrugado. Não tenho ninguém, meu filho. Josefa se foi faz 3 anos. Nunca tivemos filhos. Tenho um irmão que mora longe, mas a gente brigou faz tempo e nem sei mais onde ele está. Tiago olhou para os lados. O sol já estava começando a descer e logo ia escurecer. O senhor não pode dormir na rua, seu Sebastião. Vem comigo, vou falar com minha tia. A gente dá um jeito. O velho resistiu no começo, dizendo que não queria ser mais peso para ninguém, mas o menino insistiu. Ele ajudou o seu Sebastião a carregar a mala e os sacos até a casa da tia Marilda, que ficava do outro lado do povoado. A casa da tia era pequena, de taipa, com o telhado de telha que vivia pingando quando chovia. Tinha só 3 cômodos. A sala que servia de cozinha, o quarto da tia e um puxadinho nos fundos onde Tiago dormia num colchão velho no chão. Quando eles chegaram, a tia estava na porta com aquela cara de poucos amigos que era costume dela. Que história é essa agora, menino? Quem é esse velho? Tiago explicou tudo o que tinha acontecido. A tia Marilda ouviu com os braços cruzados, balançando a cabeça. Quando o menino terminou de contar, ela soltou um suspiro pesado. Menino, eu mal consigo sustentar a gente 2. Como é que vou botar mais uma boca para comer aqui dentro? Tia, é só por uns dias até a gente achar uma solução. O seu Sebastião não tem para onde ir. A mulher olhou para o velho que estava com a cabeça baixa, segurando a mala velha. Por um momento, algo parecido com pena passou pelos olhos dela. Tá bom, mas é temporário, ouviu? E ele vai ter que ajudar nas coisas da casa porque aqui ninguém fica de braços cruzados. O seu Sebastião agradeceu com a voz fraca e entrou na casa. Tiago arrumou um canto no puxadinho dele para o velho dormir, usando uns sacos de estopa como colchão. Naquela noite, o menino escutou o seu Sebastião chorando baixinho, tentando abafar o som para não incomodar. O coração de Tiago doeu tanto que ele mal conseguiu fechar os olhos. Os dias seguintes foram difíceis. A tia Marilda cobrava o velho a toda hora. Mandava ele buscar água na cisterna, varrer a casa, cuidar das galinhas. O seu Sebastião fazia tudo sem reclamar, mas Tiago via que o homem estava sofrendo. Ele tinha perdido tudo, a casa, as lembranças da esposa, a dignidade. Estava vivendo de favor, dependendo da caridade de gente que mal conhecia. Uma tarde, enquanto o seu Sebastião estava no quintal tentando consertar a cerca das galinhas, Tiago sentou do lado dele. Seu Sebastião, a gente precisa fazer alguma coisa. Esse negócio da casa não está certo. Tem que ter um jeito de o senhor recuperar o que é seu. O velho balançou a cabeça tristemente. Meu filho, eu não sei nem ler direito. Como é que vou brigar com esses homens? Eles têm papel assinado, têm advogado, têm dinheiro. Eu não tenho nada, mas o senhor foi enganado. Isso tem que valer de alguma coisa. Nesse mundo, Tiago, palavra de pobre não vale nada. É assim que a coisa funciona. O menino ficou quieto, mas a revolta continuava crescendo dentro dele. Não era justo. O seu Sebastião tinha trabalhado a vida toda. Tinha construído aquela casa com as próprias mãos. E agora, uns aproveitadores tinham tirado tudo dele com uma canetada. Foi nessa época que aconteceu algo que deixou todo mundo no povoado comentando. Os 2 homens que tinham expulsado o seu Sebastião começaram a aparecer por ali com frequência. Eles vinham de caminhonete, sempre cheios de conversa mole, oferecendo comprar as casas de outros moradores. Diziam que iam pagar bem, que era uma oportunidade única, que o povoado ia crescer e quem não vendesse agora ia se arrepender depois. Alguns moradores acreditaram e venderam. Outros, mais desconfiados, se recusaram. Mas a tensão no ar era clara. Tinha algo errado acontecendo, e o seu Sebastião não era a única vítima. Uma noite, Tiago estava voltando tarde da cidade, onde tinha ido ajudar a descarregar uma carreta de lenha para ganhar uns trocados, quando passou perto da vendinha da Dona Conceição e escutou uma conversa que fez seu sangue gelar. Os 2 homens que tinham expulsado o seu Sebastião estavam lá dentro,
bebendo e conversando alto. Tiago se escondeu atrás da parede de taipa e ficou ouvindo. Esse velho foi fichinha, dizia o da cicatriz, rindo. Nem leu o papel, confiou na gente que nem criança. Agora a casa é do patrão e ele vai vender por 3 vezes mais do que pagou. O outro, um sujeito gordo com uma barriga que pendia por cima da calça, concordou. E tem mais otário para cair. Já tem uns 5 interessados em vender. O patrão está juntando as propriedades todas para fazer um negócio grande aqui. Vai demolir essas casas velhas e construir uma pousada. E essa gente toda vai para onde? Problema deles. A gente fez a nossa parte. Agora é só esperar a grana cair. Tiago sentiu o coração disparar. Então era isso. Eles estavam expulsando os moradores antigos para construir uma pousada. E o pior, tinha alguém rico por trás disso tudo. Um tal de patrão que ninguém conhecia. O menino voltou para casa correndo e contou tudo para o seu Sebastião. O velho ficou branco que nem papel. Meu Deus do céu! Não é só comigo, então. Eles vão fazer isso com todo mundo. A gente tem que avisar o pessoal, seu Sebastião. Tem que fazer alguma coisa antes que mais gente perca a casa. Mas o que a gente pode fazer, menino? Somos pobres, não temos poder nenhum. Tiago ficou quieto, pensando. Tinha que ter um jeito. Mas que jeito? No dia seguinte, o menino foi até a casa do seu Joaquim, o homem mais velho do povoado, que tinha sido vereador há muitos anos e conhecia gente importante na cidade grande. Ele contou tudo o que tinha ouvido. O seu Joaquim escutou com atenção, fumando o cigarro de palha dele. Isso é sério, menino. Se o que você está dizendo é verdade, muita gente vai se prejudicar. Mas para provar que teve enganação, precisa dos papéis que o seu Sebastião assinou. Mas os homens ficaram com os papéis. Então vai ser difícil. Sem prova, é palavra contra palavra. Tiago voltou para casa desanimado. Parecia que não tinha saída mesmo. O seu Sebastião ia ficar sem nada, e mais gente ia cair no golpe daqueles aproveitadores. Foi nessa noite que aconteceu algo inesperado. Tiago estava quase dormindo quando escutou um barulho estranho vindo do quintal. Parecia alguém mexendo nas coisas, tentando entrar. O menino levantou devagar e foi até a janela. O que ele viu fez seu coração quase sair pela boca. Era um dos homens, o da cicatriz, tentando arrombar o cadeado do puxadinho onde o seu Sebastião dormia. Tiago viu quando o homem conseguiu abrir e entrou lá dentro. O menino não pensou 2 vezes, correu até lá e acendeu a lamparina. O que o senhor está fazendo aqui? O homem se virou assustado, mas logo abriu um sorriso maldoso. Ah, o molecão esperto. Tô procurando uma coisinha que o velho tem, uns papéis que ele guardou antes de sair de casa. O patrão quer de volta. Que papéis? Não é da sua conta, garoto. Sai da frente. Foi quando o seu Sebastião acordou e viu o homem ali dentro. O velho ficou de pé num pulo, tremendo todo. Você não vai achar nada aqui. Eu não peguei nada que não fosse meu. O homem deu uma risada seca. O velho tá mentindo. A gente sabe que você pegou uns documentos da casa. Entrega logo, que é melhor para você. Eu não peguei nada. O homem avançou para o seu Sebastião, agarrou ele pelo braço e começou a revirar os pertences do velho. Jogou a mala no chão, espalhou as roupas, rasgou o colchão de estopa. Tiago tentou impedir, mas o homem era muito mais forte. Ele empurrou o menino, que foi parar sentado no chão. A tia Marilda apareceu na porta, gritando que ia chamar alguém. O homem ficou nervoso. Xingou baixo e saiu correndo, pulando a cerca dos fundos e sumindo na escuridão. A casa ficou num caos. As coisas do seu Sebastião estavam todas jogadas pelo chão, rasgadas, quebradas. O velho sentou no chão e começou a chorar, segurando a foto da falecida esposa que tinha ficado amassada. O que eles querem de mim? Já levaram tudo que eu tinha. Tiago ajudou o velho a juntar as coisas. Foi quando ele viu algo que chamou sua atenção. No fundo da mala, embaixo de um pedaço de tecido velho, tinha um envelope amarelado. O menino pegou e mostrou para o seu Sebastião. Isso aqui, seu Sebastião, é isso que eles estavam procurando?
O velho olhou para o envelope e seu rosto mudou. Ele pegou aquilo com as mãos tremendo e abriu devagar. Lá dentro tinha alguns papéis velhos, amarelados pelo tempo. Meu Deus! Eu tinha esquecido disso. O que é? O seu Sebastião explicou que anos atrás, quando comprou a casa, o dono antigo tinha dado para ele uns documentos antigos que tinham ficado guardados num baú. Eram papéis da época que o povoado foi fundado, com os nomes dos primeiros donos das terras. O velho nunca tinha dado importância para aquilo, guardou e esqueceu. Tiago pegou os papéis e tentou ler, mas a letra era difícil. Assista até o final. Você não vai se arrepender. Comente o que você acha que vai acontecer. Sua opinião é muito importante e se inscreva no meu canal para apoiar meu trabalho. Sua ajuda é muito importante. Tinha nomes estranhos, datas antigas, mas uma coisa chamou a atenção do menino. Num dos papéis constava que as terras do povoado tinham sido doadas para os moradores pelo dono original e que eles não podiam ser vendidas, só passadas de geração em geração. Seu Sebastião. Se esse papel é verdadeiro, a venda da sua casa não vale nada. O velho arregalou os olhos. Como assim? Diz aqui que as terras foram doadas para os moradores e que não podem ser vendidas. Se a terra não podia ser vendida, então esses homens não podem ter comprado. O coração dos dois começou a bater mais forte. Seria possível? Aqueles papéis velhos poderiam ser a salvação do seu Sebastião e de todos os outros moradores? Mas tinha um problema. Como provar que aqueles documentos eram verdadeiros? E mais importante, quem era esse tal de patrão que estava por trás de tudo? Por que ele queria tanto aquelas terras? A tia Marilda, que tinha ficado escutando tudo da porta, falou pela primeira vez numa voz mais suave. Amanhã cedo, vocês precisam levar esses papéis para alguém que entenda. Tem uma moça na cidade, filha do falecido tabelião, que mexe com documento antigo. Ela pode dizer se isso aí presta ou não. Pela primeira vez em dias, o seu Sebastião esboçou um sorriso. Era fraco, cheio de medo, mas era um sorriso. Será que ainda tem esperança, Tiago? O menino segurou a mão enrugada do velho. A gente vai conseguir, seu Sebastião. Eu não vou deixar esses aproveitadores ficarem com o que é seu. Naquela noite, nenhum dos dois conseguiu dormir direito. O seu Sebastião guardou os papéis no fundo da mala, escondidos entre as roupas. Tiago ficou pensando em tudo que tinha acontecido, em tudo que ainda podia acontecer. Será que aqueles documentos velhos eram mesmo a solução? Ou era só mais uma esperança que ia acabar em desilusão? No dia seguinte, bem cedinho, antes do sol nascer, Tiago e o seu Sebastião pegaram o ônibus para a cidade grande. Levaram os documentos escondidos numa sacola velha. O velho estava nervoso, olhando para todo lado, com medo que os homens aparecessem. O menino tentava acalmar ele, mas por dentro estava nervoso também. A cidade era bem maior que o povoado, cheia de gente, de carro, de barulho. O seu Sebastião quase se perdeu 2 vezes, mas Tiago, que já tinha ido lá algumas vezes, guiou o caminho. Eles chegaram num escritório pequeno, numa rua de paralelepípedo, com uma placa antiga na porta. Cartório e documentação, Marina Carvalho. A moça que atendeu era jovem, devia ter uns 30 anos, com óculos de grau e um jeito sério, mas gentil. Ela escutou a história toda, olhou os documentos com atenção, pegou uma lupa e examinou papel por papel. O tempo parecia não passar. O seu Sebastião suava frio, mexendo nas mãos sem parar. Depois de quase 1 hora, a moça tirou os óculos e olhou para os dois com uma expressão que eles não conseguiam decifrar. Esses documentos são autênticos, ela disse, e o coração dos dois quase parou. São de 1892, da época da fundação do povoado, e o que está escrito aqui é muito sério. As terras realmente foram doadas aos moradores, com a condição de não poderem ser comercializadas. Isso significa que qualquer venda feita é nula.
O seu Sebastião começou a chorar ali mesmo, na frente da moça. Tiago sentiu as lágrimas virem também, mas tentou segurar. Então, a casa do seu Sebastião ainda é dele? A moça fez uma cara preocupada. Em tese, sim, mas tem um problema. Esses aproveitadores já registraram a casa no nome deles. Para reverter isso, vai precisar de advogado, de um processo na justiça. Isso custa dinheiro, tempo. A esperança que tinha nascido no coração deles começou a murchar. Claro que não ia ser fácil. Nada na vida deles era fácil. Quanto custa um advogado? Perguntou Tiago. Para um caso assim, uns 5.000 reais no mínimo. Era uma fortuna. O seu Sebastião mal tinha dinheiro para comer, quanto mais para pagar advogado. Eles saíram do escritório desolados, com os documentos na mão, mas sem saber o que fazer com eles. Foi quando, na porta do cartório, um homem de terno se aproximou. Era alto, magro, com cabelo grisalho e um olhar firme. Ele tinha escutado a conversa toda de dentro do escritório. Desculpe me intrometer, ele disse com uma voz grave, mas eu sou advogado e a história de vocês me interessou. Posso dar uma olhada nesses documentos? O seu Sebastião hesitou, mas Tiago, com aquela intuição de menino esperto, sentiu que podia confiar no homem. Eles mostraram os papéis. O advogado leu tudo com atenção, fazendo anotações numa caderneta. Isso aqui é ouro, ele disse por fim. Com esses documentos, a gente não só recupera a casa do senhor, como invalida todas as outras vendas que foram feitas no povoado. Isso é um caso de interesse público. Mas a gente não tem dinheiro para pagar o senhor, disse o seu Sebastião com a voz embargada. O homem sorriu. Eu tenho um escritório pequeno, mas faço alguns trabalhos pro bono. De graça, para quem não pode pagar. E esse caso me interessa porque, se a gente ganhar, vai servir de exemplo para outras comunidades que estão sofrendo o mesmo golpe. Aceito pegar o caso de vocês. Era difícil acreditar no que estavam ouvindo. Depois de tanta desgraça, tanta desilusão, finalmente parecia que as coisas iam dar certo. O advogado, que se chamava Dr. Geraldo, pediu uma cópia dos documentos e disse que ia começar a trabalhar no caso imediatamente. Tiago e o seu Sebastião voltaram para o povoado com o coração mais leve. Pela primeira vez em semanas, o velho parecia ter voltado a ter esperança. No ônibus, ele segurou a mão do menino e disse: Tiago, meu filho, eu não sei como te agradecer. Se não fosse você, eu já tinha desistido de tudo. O menino sorriu, mas lá no fundo sabia que a luta estava só começando. Esses homens que tinham roubado a casa do seu Sebastião não iam desistir fácil. E quando descobrissem que a gente tinha achado os documentos, iam fazer de tudo para impedir que a verdade viesse à tona. Mas Tiago tinha determinação de sobra. Ele ia lutar até o fim, custasse o que custasse, porque o seu Sebastião merecia, porque era o certo a fazer. E porque, no fundo, aquele velho tinha se tornado a família que o menino nunca teve. Os dias seguintes foram de uma expectativa que deixava todo mundo no povoado com o coração apertado. O Dr. Geraldo tinha ligado dizendo que ia entrar com o processo na justiça, mas que essas coisas demoravam. Enquanto isso, os homens que tinham roubado a casa do seu Sebastião continuavam aparecendo por ali, cada vez mais ameaçadores. Tiago voltou a trabalhar nos bicos que conseguia pela região, carregando compra, ajudando na feira, fazendo de tudo para ganhar uns trocados. O dinheiro era pouco, mas ajudava a comprar comida para casa. A tia Marilda, que no começo tinha sido tão seca com o seu Sebastião, começou a amolecer um pouco. Ela via que o velho se esforçava para ajudar, que não era um aproveitador como ela tinha pensado. Uma tarde, quando Tiago estava voltando da cidade com um saco de farinha que tinha conseguido comprar em promoção, viu um movimento estranho na casa da dona Conceição. Os dois homens, o da cicatriz e o gordo, estavam lá conversando com ela. A mulher,
que era viúva e morava sozinha, parecia nervosa, mexendo nas mãos e balançando a cabeça. O menino se escondeu atrás da cerca e ficou observando. Não conseguia ouvir direito o que eles falavam, mas pela linguagem corporal dava para ver que estavam pressionando a Dona Conceição. Ela tentava recusar alguma coisa, mas eles insistiam, mostrando papéis, apontando para a vendinha. Quando os homens foram embora, Tiago correu até lá. A Dona Conceição estava sentada na cadeira de balanço da varanda, com as mãos tremendo e os olhos cheios de lágrima. Dona Conceição, a senhora está bem? O que esses homens queriam? A mulher limpou os olhos com a ponta do avental. Ah, Tiago, meu filho, eles querem que eu venda a vendinha. Disseram que vão me pagar bem, que é uma boa oportunidade. Mas essa vendinha era do meu falecido marido. Foi ele quem construiu, tijolo por tijolo. Como é que eu vou vender? A senhora não deve vender, Dona Conceição. Esses homens são os mesmos que roubaram a casa do seu Sebastião. Eles estão enganando todo mundo. A mulher suspirou fundo. Eu sei, menino, mas eles disseram que se eu não vender por bem, vão arranjar um jeito de me tirar daqui do mesmo jeito. Falaram que o patrão deles tem muito poder, conhece gente importante. Tiago sentiu a raiva ferver no peito. Esses aproveitadores achavam que podiam fazer o que quisessem, só porque tinham dinheiro e poder. Mas ele não ia deixar. Não se ele pudesse impedir. Dona Conceição, a gente achou uns documentos que provam que essas terras não podem ser vendidas. Tem um advogado ajudando a gente. Por favor, não assine nada. A mulher olhou para o menino com uma mistura de esperança e medo. Será que tem jeito mesmo, Tiago? Porque esses homens dão medo, viu? Eles não parecem de brincar em serviço. Tem jeito sim, mas a gente precisa se unir, avisar todo mundo do povoado para não assinar nada. Naquela noite, Tiago, o seu Sebastião e o seu Joaquim organizaram uma reunião na capela pequena que tinha no centro do povoado. Eles convocaram todos os moradores para conversar sobre o que estava acontecendo. Muita gente apareceu, mais de 30 pessoas apertadas naquele espaço pequeno, sentadas nos bancos de madeira velha. O seu Joaquim, que era respeitado por todos por ser o mais velho e por ter sido vereador, explicou a situação. Falou dos documentos que tinham sido achados, do advogado que ia ajudar e pediu para que ninguém assinasse nada com aqueles homens. Mas seu Joaquim, disse o seu Arnaldo, um homem de meia idade que tinha uma roça pequena, eles ofereceram um bom dinheiro pela minha terra. Eu estou precisando, tenho filho doente que precisa de remédio caro. Se eu não vender, como é que vou conseguir o dinheiro? Outros moradores concordaram. A situação de muita gente ali era difícil. O dinheiro que os homens ofereciam parecia a solução para os problemas. Como explicar que era um golpe quando a necessidade apertava tanto? Foi quando o seu Sebastião se levantou, com as pernas bambas, mas a voz firme. Meus amigos, eu entendo vocês. Eu também estava precisando de dinheiro quando assinei aqueles papéis. Mas olhem para mim agora. Não tenho mais nada. O dinheiro que eles me deram acabou com os remédios e fiquei sem casa, sem dignidade, sem nada. Não caiam nessa armadilha que eu caí. O silêncio tomou conta da capela. Todo mundo conhecia a história do seu Sebastião. Vendo ele ali, magro, abatido, vivendo de favor na casa da tia Marilda, era um aviso do que podia acontecer com qualquer um deles. Mas, e se eles vierem com força? Perguntou a Dona Maria, uma senhora baixinha que vendia bolo na feira. E se eles arranjarem um jeito de tirar a gente daqui, mesmo sem a gente assinar nada? Tiago, que até então tinha ficado quieto, levantou e falou. Por isso a gente precisa se unir. Se todo mundo ficar junto, fica mais difícil deles fazerem maldade. E o doutor Geraldo disse que com os documentos que a gente tem, a lei está do nosso lado. A reunião terminou com metade das pessoas convencidas a não vender e a outra metade ainda indecisa. Mas pelo menos o aviso tinha sido dado. Agora era esperar e ver o que ia acontecer.
Os dias foram passando e a tensão no povoado só aumentava. Os homens continuavam aparecendo, sempre oferecendo dinheiro, sempre pressionando. Alguns moradores começaram a ceder. O seu Arnaldo vendeu a terra dele para pagar o tratamento do filho. A dona Eulália, que estava devendo no mercado da cidade, também acabou cedendo. Cada venda era como uma facada no coração do seu Sebastião e de Tiago. Foi em meados de março quando aconteceu a primeira grande reviravolta. O doutor Geraldo ligou dizendo que tinha conseguido uma liminar na justiça. Era uma ordem do juiz suspendendo todas as vendas das terras do povoado até que o caso fosse investigado direito. Era uma vitória. Não era definitiva ainda, mas era um primeiro passo importante. O seu Sebastião chorou de emoção quando recebeu a notícia. Pela primeira vez em meses, parecia que as coisas iam dar certo. Tiago comemorou abraçado com o velho, e até a tia Marilda esboçou um sorriso, mas a alegria durou pouco. 2 dias depois da liminar, os homens voltaram ao povoado. Só que dessa vez não vieram sozinhos. Trouxeram mais uns 4 sujeitos, todos com cara de mal, todos com aquele jeito de quem não tinha medo de nada. Eles foram de casa em casa, ameaçando os moradores. Diziam que a liminar não ia valer de nada, que o patrão deles tinha dinheiro para comprar até juiz, se fosse preciso. Diziam que quem não colaborasse ia se arrepender. Na casa da tia Marilda, eles bateram na porta com força no meio da tarde. A tia foi atender, tremendo toda. O homem da cicatriz empurrou a porta e entrou sem pedir licença. Cadê o velho? Que velho? Não tem velho nenhum aqui. A tia Marilda tentou mentir, mas a voz tremida a entregava. O homem deu uma risada seca. Não me faça de bobo, mulher. Todo mundo sabe que o seu Sebastião está morando aqui. Chama ele. O velho, que estava no quintal ajudando Tiago a consertar o galinheiro, ouviu a voz e veio até a sala. Quando viu os homens ali dentro, seu rosto ficou branco. O que vocês querem? O homem da cicatriz se aproximou, ficando cara a cara com o seu Sebastião. Aqueles documentos velhos que vocês acharam, a gente quer de volta. Esses documentos não são de vocês. São do povoado, são da gente. O homem deu um tapa na mesa, fazendo todo mundo pular de susto. Velho teimoso, você não entende, né? O patrão quer essas terras e ele vai conseguir de um jeito ou de outro. Esses papéis velhos não vão mudar nada. Então é melhor entregar logo e parar de encher o saco. Tiago, que tinha entrado na sala e visto a cena, sentiu o medo tomar conta. Mas não era medo por ele. Era medo pelo seu Sebastião. Esses homens eram perigosos, e o velho era fraco, doente. A gente não tem mais os documentos, Tiago mentiu. Entregamos tudo para o advogado. Tá tudo com ele na cidade. O homem virou para o menino com aqueles olhos frios. Molecão esperto, hein? Acha que pode me enganar? Ele avançou para o Tiago, mas a tia Marilda se colocou na frente. Deixa o menino em paz. Ele está falando a verdade, os papéis estão com o advogado mesmo. O homem bufou, irritado. Ele olhou para os comparsas, que tinham ficado na porta, e fez um sinal. Eles começaram a revirar a casa. Jogaram os móveis, abriram os armários, reviraram tudo. A tia Marilda tentou impedir, mas foi empurrada. O seu Sebastião tentou reagir, mas era fraco demais. Depois de revirar tudo e não achar nada, porque os documentos originais realmente estavam com o doutor Geraldo, os homens foram embora, mas não sem antes fazer uma última ameaça. Isso aqui não vai ficar assim. O patrão vai resolver esse problema de um jeito ou de outro, e vocês vão se arrepender de ter se metido nisso. Quando eles saíram, a casa estava destruída. Móveis quebrados, roupas espalhadas, pratos no chão. A tia Marilda sentou no chão e começou a chorar. Meu Deus, que desgraça! O que a gente fez para merecer isso? Tiago ajudou o seu Sebastião a se sentar. O velho estava tremendo, pálido, parecendo que ia desmaiar a qualquer momento. O menino trouxe água, tentou acalmar os dois, mas por dentro estava apavorado também. Naquela noite, ninguém conseguiu dormir direito.
Cada barulho lá fora parecia que os homens tinham voltado. O medo tinha tomado conta da casa e do povoado inteiro. No dia seguinte, o Dr. Geraldo veio até o povoado. Quando viu o estado da casa, ficou preocupado. Isso é intimidação. Vou registrar um boletim de ocorrência. Esses homens não podem fazer isso. Mas o seu Joaquim, que tinha vivido muito e conhecia como as coisas funcionavam, balançou a cabeça. Doutor, com todo respeito, mas boletim de ocorrência não vai adiantar nada. Essa gente tem poder, tem dinheiro. A autoridade não vai fazer nada. E ele estava certo. Quando o Dr. Geraldo foi até a delegacia da cidade fazer o registro, o delegado ouviu tudo com cara de tédio e disse que ia investigar. Mas todo mundo sabia que aquilo ia ficar na gaveta e nunca mais ia se falar no assunto. Os dias seguintes foram de terror silencioso. Os homens não voltaram a invadir as casas, mas ficavam rondando o povoado de caminhonete, olhando, ameaçando só com a presença. Alguns moradores, com medo, começaram a ir embora. Juntavam os troços e iam para a casa de parentes em outros lugares. O povoado, que sempre tinha sido cheio de vida, estava virando uma cidade fantasma. Foi em abril quando veio a segunda grande reviravolta, essa ainda mais pesada que a primeira. O Dr. Geraldo apareceu no povoado com uma notícia terrível. O juiz que tinha dado a liminar tinha sido transferido para outra comarca. O novo juiz que assumiu o caso tinha revogado a liminar. As vendas podiam continuar. Mas como? O seu Sebastião perguntou com desespero. Como é que pode? A gente tinha ganhado. O advogado explicou com a voz cansada que essas coisas aconteciam, que ia apelar da decisão, que ia continuar lutando, mas que agora as coisas tinham ficado mais difíceis. Tiago viu a esperança morrer nos olhos do seu Sebastião. O velho, que tinha começado a acreditar que ia recuperar sua casa, agora via tudo desmoronar de novo. Ele se trancou no puxadinho e passou o dia inteiro deitado, sem comer, sem falar com ninguém. O menino tentou conversar com ele, mas o velho só repetia. Acabou, Tiago. A gente perdeu. Eles são mais fortes, têm mais poder. A gente nunca teve chance. Naquela noite, Tiago não conseguiu dormir pensando em tudo que estava acontecendo. Não era justo. O seu Sebastião era um homem bom, honesto, que tinha trabalhado a vida toda. E agora, uns aproveitadores tinham tirado tudo dele e ainda iam sair ganhando. Onde estava a justiça? Foi quando o menino teve uma ideia. Se a justiça não ia ajudar eles, então precisava encontrar outro jeito. Ele tinha ouvido os homens falarem várias vezes sobre o patrão, esse sujeito misterioso que estava comprando as terras todas. E se eles descobrissem quem era? E se conseguissem falar com ele diretamente, mostrar os documentos, fazer ele entender que aquilo estava errado? No dia seguinte, Tiago foi atrás da dona Conceição. A mulher tinha trabalhado anos no cartório da cidade antes de abrir a vendinha. Se alguém sabia como descobrir quem era o dono de uma propriedade, era ela. Dona Conceição, a senhora consegue descobrir quem está comprando essas terras todas? Quem é o patrão que os homens tanto falam? A mulher pensou um pouco. Tem como descobrir, sim, pelo registro das escrituras no cartório. Mas para isso, eu precisaria ir até lá, e eles não vão me deixar ver esses documentos assim de graça. E se a gente pedisse para o Dr. Geraldo? Ele é advogado, deve poder ver esses papéis. A dona Conceição concordou que valia a pena tentar. Tiago ligou para o Dr. Geraldo e explicou a ideia. O advogado achou interessante e prometeu que ia investigar. Passou uma semana até o Dr. Geraldo voltar ao povoado. Quando ele chegou, o rosto dele estava fechado, preocupado. Ele reuniu o seu Sebastião, Tiago, o seu Joaquim e a dona Conceição na capela. Descobri quem é o patrão, ele disse. E todo mundo segurou a respiração. É um empresário da capital chamado Álvaro Mendes. Ele é dono de uma rede de pousadas de luxo. Está comprando terras em várias regiões para construir empreendimentos turísticos. E daí que a gente pode fazer com essa informação?
perguntou o seu Joaquim. Bom, eu pesquisei sobre ele. O Álvaro Mendes gosta de manter uma imagem de empresário sério, honesto. Se a gente conseguir provar que os homens dele estão usando métodos ilegais para conseguir as terras, pode ser que ele desista do negócio. A reputação dele vale muito. Uma pontinha de esperança começou a nascer de novo no coração de todos. Mas como provar? Eram palavras de pobres contra palavras, de gente com poder e dinheiro. Foi aí que a tia Marilda, que tinha acompanhado a conversa em silêncio, falou algo que ninguém esperava. Eu gravei. No dia que eles invadiram minha casa, eu gravei tudo no celular. Todo mundo virou para ela surpreso. A mulher continuou. Eu estava na cozinha quando eles chegaram. Escondi o celular no bolso do avental e apertei para gravar. Não sabia se ia dar certo, mas tentei. Ficou tudo gravado. Eles ameaçando, revirando a casa, falando do patrão. O doutor Geraldo quase pulou da cadeira. Dona Marilda, a senhora tem noção do que isso significa? Essa gravação é uma prova. Com isso a gente pode processar esses homens. Eles ouviram a gravação ali mesmo. A qualidade não era das melhores, mas dava para ouvir claramente as ameaças, os xingamentos, tudo. Era a prova que precisavam. O advogado pegou o celular da tia Marilda e prometeu que ia fazer cópias e usar aquilo no processo. Pela primeira vez em semanas, o seu Sebastião voltou a sorrir. Talvez ainda tivesse esperança. Talvez ainda pudessem ganhar. Mas a alegria durou pouco. Naquela mesma noite, quando todos já tinham ido dormir, um barulho horrível acordou o povoado inteiro. A casa da Dona Conceição estava pegando fogo. As chamas subiam alto, iluminando a noite, e a mulher gritava por socorro lá dentro. Os moradores correram para ajudar. Tiago foi um dos primeiros a chegar. Sem pensar duas vezes, ele pegou um pano molhado, cobriu a boca e entrou na casa em chamas. A fumaça estava tão grossa que mal dava para ver nada. Ele chamou pela Dona Conceição, tossindo, com os olhos ardendo. "Tô aqui, menino!" Ela gritou de algum lugar lá dentro. Tiago seguiu a voz e achou a mulher caída no chão do quarto, tossindo, quase sem conseguir respirar. Ele puxou ela pelos braços, arrastando ela para fora. Outros moradores ajudaram, jogando água nas chamas, tentando apagar o fogo antes que se espalhasse para as casas vizinhas. Quando finalmente conseguiram apagar o incêndio, a vendinha da Dona Conceição estava destruída. As paredes pretas de fumaça, o teto desabado, tudo perdido. A mulher sentou no chão de terra, olhando para o que tinha sobrado do trabalho de uma vida inteira e começou a soluçar. "Foi eles", ela disse entre lágrimas. "Eu vi quando estava indo dormir. Eram dois homens, jogaram alguma coisa pela janela e saíram correndo. Foi eles que botaram fogo na minha casa." O povoado inteiro ficou em choque. As coisas tinham passado do limite. Não era mais só ameaça, era violência de verdade. Até onde esses homens iam chegar? O doutor Geraldo foi chamado de emergência. Quando ele chegou no dia seguinte e viu o estrago, ficou branco. "Isso é gravíssimo. Vou fazer um registro urgente. Vou pedir proteção policial para o povoado." Mas, de novo, nada aconteceu. As autoridades vieram, tiraram foto, fizeram perguntas e foram embora. Ninguém foi preso, ninguém foi investigado de verdade. Era como se aqueles homens fossem intocáveis. A Dona Conceição ficou morando na capela por alguns dias, até que a Dona Maria ofereceu um cantinho na casa dela. A mulher tinha perdido tudo: a vendinha, a casa, as lembranças do marido. Tudo o que tinha sobrado era a roupa do corpo e o trauma do incêndio. O medo tomou conta do povoado de vez. Agora ninguém mais duvidava de que aqueles homens eram capazes de qualquer coisa. Se tinham botado fogo na casa da Dona Conceição, o que mais podiam fazer? Foi nessa época que muitas famílias decidiram ir embora de vez. Em 2 semanas, o povoado perdeu quase metade dos moradores. As casas foram ficando vazias, abandonadas, e o silêncio tomou conta de tudo. O seu Sebastião via aquilo com o coração partido. O povoado onde ele tinha nascido, onde tinha construído sua vida, estava morrendo.
E ele se sentia culpado, como se fosse tudo por causa dele, por causa dos documentos que tinha guardado, por causa da briga que tinha começado. Tiago, ele disse numa noite, com a voz fraca, acho que a gente devia desistir, devolver os documentos, parar com o processo. Não vale a pena. A gente está perdendo tudo. E outras pessoas estão sofrendo por nossa causa. O menino olhou para o velho com uma mistura de tristeza e determinação. Seu Sebastião, se a gente desistir agora, eles ganham. E vão fazer isso em outros lugares, com outras pessoas. A gente tem que continuar, não por nós, mas por todos que ainda não foram enganados. O velho balançou a cabeça cansado. Ele estava velho demais para aquela briga, doente demais, fraco demais. Mas olhando para os olhos daquele menino de 12 anos, cheio de coragem e determinação, ele sentiu que não podia desistir. Não podia deixar Tiago lutar sozinho. Os dias foram passando devagar, cada um mais difícil que o outro. O doutor Geraldo continuava trabalhando no processo, mas as coisas andavam muito devagar na justiça. Enquanto isso, os homens continuavam rondando, ameaçando, fazendo a vida de quem tinha ficado um inferno. Foi em maio, quando veio outra reviravolta que deixou todo mundo abalado. A tia Marilda, que tinha sido tão forte, tão corajosa gravando as ameaças dos homens, começou a passar mal. Ela tinha pressão alta e todo aquele estresse tinha feito a doença piorar. Uma noite, ela teve uma crise tão forte que precisaram levar ela às pressas para o hospital da cidade. Tiago e o seu Sebastião ficaram sozinhos na casa, cuidando um do outro. O menino, que sempre tinha sido o forte, começou a sentir o peso de tudo que estava acontecendo. Eram meses de luta, de sofrimento, de medo, e parecia que nada mudava. As coisas só pioravam. Uma madrugada, o seu Sebastião acordou e viu Tiago sentado na porta dos fundos, olhando para as estrelas, com lágrimas escorrendo pelo rosto. O velho sentou do lado do menino e botou a mão no ombro dele. "Tá cansado, né, meu filho?" Tiago tentou limpar as lágrimas, com vergonha de mostrar fraqueza. "Eu achei que a gente ia conseguir, seu Sebastião. Achei que a justiça ia ser feita. Mas parece que quanto mais a gente luta, mais a gente perde." O velho suspirou fundo. "Sabe, Tiago, eu vivi muito tempo nesse mundo. Vi muita coisa ruim, muita injustiça. Mas também vi que quando a gente faz o certo, mesmo que pareça que está perdendo, no final, alguma coisa boa acontece. Pode não ser do jeito que a gente espera, mas acontece." "O senhor ainda acredita nisso, depois de tudo que a gente passou?" O seu Sebastião olhou para o céu estrelado. "Eu tenho que acreditar, meu filho. Porque se eu parar de acreditar, aí sim eu perdi tudo." Os dois ficaram ali em silêncio, vendo as estrelas, cada um mergulhado nos próprios pensamentos. E enquanto a noite seguia quieta, nenhum dos dois sabia que o pior ainda estava por vir. A tia Marilda ficou internada por quase 2 semanas. O médico disse que ela tinha tido um princípio de derrame, causado pela pressão alta que tinha subido demais. Ela ia se recuperar, mas precisava de repouso total e não podia passar por nenhum estresse. O problema é que como evitar estresse quando a vida toda era um estresse só? Tiago ia visitar ela no hospital todo dia depois de fazer os bicos dele. Levava fruta, água de coco, ficava conversando um pouco. A tia, que sempre tinha sido tão dura com ele, agora segurava a mão do menino com carinho e dizia que tinha orgulho dele, que ele era um menino bom. Aquilo mexia com o coração do garoto, que nunca tinha recebido esse tipo de afeto dela. Enquanto isso, o seu Sebastião ficava sozinho em casa, cada dia mais fraco, mais abatido. Ele mal comia, mal dormia. Passava os dias sentado na cadeira da varanda, olhando para o nada. Tiago se preocupava, tentava conversar, fazer o velho comer alguma coisa, mas nada adiantava. Era como se o seu Sebastião tivesse desistido de viver. Foi numa manhã de junho, quando Tiago voltou de buscar água na cisterna, que achou o velho caído no chão da sala.
O menino largou o balde e correu até ele com o coração disparado. Seu Sebastião, acorda! O velho abriu os olhos devagar, gemendo de dor. Ele tinha levantado para pegar um copo d'água e as pernas tinham falhado. Tiago viu que o braço direito do seu Sebastião estava inchado, roxo. Ele tinha caído em cima e tinha se machucado feio. O menino correu até a casa do seu Joaquim, que tinha um carro velho, e pediu ajuda para levar o velho para o hospital. Quando chegaram lá, o médico examinou o seu Sebastião e deu a notícia ruim. O braço estava quebrado. Ia ter que engessar e ficar em repouso por pelo menos 2 meses. Tiago sentou no corredor do hospital com a cabeça entre as mãos. Como as coisas podiam dar tão errado? A tia Marilda doente, o seu Sebastião com o braço quebrado, os homens ameaçando, o povoado se esvaziando. Parecia que o mundo estava desabando em cima deles. Foi ali, naquele corredor frio do hospital, que o menino tomou uma decisão. Ele ia até a capital, ia atrás desse tal de Álvaro Mendes e ia conversar com ele pessoalmente. Ia mostrar os documentos, ia contar tudo o que estava acontecendo. Se o homem tinha um pingo de consciência, talvez parasse com aquilo. Quando o seu Sebastião saiu da sala com o braço engessado, Tiago contou o plano. O velho arregalou os olhos assustado. Tiago, você é louco? Ir até a capital? Você é criança ainda. E mesmo que chegue lá, achas que um empresário rico vai te receber? Eu tenho que tentar, seu Sebastião. Se não fizer nada, a gente vai perder tudo mesmo. Pelo menos tentando tem uma chance. O velho quis argumentar, mas não tinha forças. Ele sabia que o menino estava certo. Alguém tinha que fazer alguma coisa, e ele estava velho e doente demais para isso. O Dr. Geraldo, quando soube do plano, achou arriscado, mas entendeu. Ele deu para o Tiago o endereço do escritório do Álvaro Mendes na capital e uma carta explicando toda a situação. Se você conseguir falar com ele, entrega essa carta. Ela tem todo o resumo do caso. Tiago pegou o ônibus para a capital numa manhã de julho. Levou no bolso o dinheiro que tinha juntado dos bicos, a carta do Dr. Geraldo e uma cópia dos documentos antigos. A viagem durou quase 4 horas. O menino nunca tinha ido tão longe sozinho. E o medo apertava o peito dele. Mas ele não podia desistir agora. A capital era enorme, cheia de prédios altos, carros, gente correndo para todo lado. Tiago se sentiu pequeno, perdido naquele mundo que não era o dele. Ele perguntou para várias pessoas onde ficava o endereço que procurava, até que finalmente achou. Um prédio espelhado, bem no centro da cidade, com uma placa dourada na entrada. Mendes Empreendimentos. O menino entrou no saguão e foi parado pelo segurança, um homem grande de terno preto. Aonde pensa que vai, garoto? Eu preciso falar com o seu Álvaro Mendes. É urgente. O segurança deu uma risada. Claro, e eu sou o presidente. Vai embora, menino. Aqui não é lugar para você. Tiago tentou explicar, mas o homem não quis nem ouvir. Empurrou o menino para fora e disse que se ele voltasse, ia chamar alguém para levar ele embora. O garoto ficou ali na calçada, sem saber o que fazer. Tinha vindo tão longe e nem tinha conseguido entrar no prédio. As lágrimas começaram a vir, mas ele segurou. Não ia desistir. Não agora. Ele ficou observando o movimento do prédio. Via gente entrando e saindo. Carros parando na frente. Foi quando, por volta de 12:00, parou uma caminhonete preta, e desceu um homem de terno cinza, com cabelo grisalho bem penteado. Todo mundo no prédio se curvava quando ele passava, cumprimentando com respeito. Tinha que ser ele. Tinha que ser o Álvaro Mendes. Tiago correu até o homem antes que ele entrasse. Seu Álvaro, por favor, eu preciso falar com o senhor. Os seguranças vieram correndo, tentando pegar o menino, mas o empresário levantou a mão pedindo calma. Ele olhou para Tiago com curiosidade. Quem é você, garoto? Meu nome é Tiago, senhor. Eu vim do interior, de um povoado que os homens do senhor estão destruindo. Por favor, eu só preciso de 5 minutos. Álvaro Mendes franziu a testa. Do que você está falando?
Tiago tirou a carta do bolso e estendeu para ele. Tá tudo explicado aqui, senhor. Por favor, só lê. O empresário pegou a carta, olhou para ela, depois para o menino. Tinha algo na cara daquele garoto, uma determinação, uma sinceridade que fez ele hesitar. Tá bom. 5 minutos. Entra. Eles subiram até o escritório dele, no último andar do prédio. Era um lugar enorme, todo de vidro, com uma vista linda da cidade. Álvaro Mendes sentou na cadeira de couro e começou a ler a carta. Seu rosto foi mudando conforme lia. Surpresa, incredulidade, raiva. Quando terminou, ele olhou para o Tiago. Isso aqui que está escrito é verdade. Cada palavra, senhor. Os homens do senhor expulsaram o seu Sebastião de casa dele, enganaram ele com papéis falsos, botaram fogo na vendinha da dona Conceição, ameaçaram todo mundo, bateram na gente. Metade do povoado já foi embora de tanto medo. O empresário ficou branco. Eu não sabia de nada disso. Os homens que eu contratei me disseram que estavam fazendo as negociações direitinho, que todo mundo estava vendendo por livre e espontânea vontade. Tiago tirou os documentos antigos do bolso e botou na mesa. E tem mais, senhor. Essas terras não podem ser vendidas. Foram doadas para os moradores há mais de 100 anos, com a condição de não serem comercializadas. Qualquer venda é ilegal. Álvaro Mendes pegou os documentos e leu com atenção. Quanto mais lia, mais sua expressão fechava. Quando terminou, ele apertou um botão no interfone. Cláudia, chama aqui agora o Rogério e o Marcos. Urgente. Enquanto esperavam, o empresário ofereceu água e biscoito para Tiago. O menino comeu com vontade. Não tinha tomado café direito de tão nervoso. Em poucos minutos, 2 homens entraram na sala. Tiago reconheceu na hora. Eram eles, o da cicatriz e o gordo. Os mesmos que tinham expulsado o seu Sebastião, que tinham botado fogo na casa da dona Conceição. Os homens viram o menino e ficaram brancos. Senhor Álvaro, o que esse moleque está fazendo aqui? O da cicatriz perguntou, tentando disfarçar o nervosismo. Senta, o empresário disse com uma voz fria que dava medo. Os 2, agora! Os homens sentaram, inquietos. Álvaro Mendes jogou a carta na mesa na frente deles. É verdade o que está escrito aqui? Vocês ameaçaram os moradores? Falsificaram documentos? Botaram fogo numa casa? O da cicatriz tentou negar. Senhor, isso é tudo mentira. Esse menino está inventando história para... Cala a boca! O empresário gritou, batendo na mesa com força. Eu li os documentos, vi as provas, e olhando para a cara de vocês 2, eu sei que é verdade. Vocês me usaram. Fizeram essas barbaridades em meu nome, mancharam minha reputação. O gordo tentou se explicar. Senhor Álvaro, a gente só estava tentando conseguir as terras do jeito mais rápido possível, como o senhor pediu. Eu nunca pedi para vocês ameaçarem ninguém. Nunca pedi para enganarem velhos indefesos. Vocês são criminosos. E eu não quero criminosos trabalhando para mim. Álvaro Mendes pegou o telefone e ligou. Alô, preciso que venha aqui no meu escritório agora. Tenho uma denúncia para fazer. Isso, pode vir com as autoridades. Vou entregar 2 funcionários meus que cometeram crimes. Os 2 homens tentaram argumentar, mas o empresário não quis nem ouvir. Ele fez eles esperarem ali mesmo, sentados, até as autoridades chegarem. Quando chegaram, Álvaro contou tudo, entregou as provas e os 2 foram levados algemados. O da cicatriz olhou para Tiago com ódio antes de sair, mas o menino não sentiu medo. Era o fim deles. Quando ficaram sozinhos de novo, o empresário se virou para o Tiago. Menino, eu te devo um pedido de desculpa. E devo para todo o seu povoado. Eu nunca imaginei que as pessoas que trabalhavam para mim fossem capazes de fazer isso. O senhor não sabia mesmo, seu Álvaro? Eu juro que não. Eu construí minha empresa com honestidade. Sempre fiz negócio limpo. Se eu soubesse o que estava acontecendo, teria impedido na hora. Ele suspirou fundo.
Vou cancelar a compra das terras todas. Vou devolver as propriedades para os donos verdadeiros. E vou pagar indenização para todo mundo que foi prejudicado. Tiago não acreditou no que estava ouvindo. Será que era verdade? Será que finalmente as coisas iam dar certo? E o seu Sebastião? A casa dele? Ele vai ter a casa de volta, com todas as melhorias que eu ia fazer. Vou reformar ela por minha conta, como forma de pedir desculpas pelo sofrimento que causei a ele. As lágrimas começaram a descer pelo rosto de Tiago. Era tanta emoção, tanto alívio, que ele não conseguiu segurar. O empresário se levantou, foi até o menino e botou a mão no ombro dele. Você é um garoto muito corajoso. Veio até aqui sozinho, enfrentou seus medos, lutou pelo que é certo. O seu Sebastião tem sorte de ter você ao lado dele. Álvaro Mendes não só cumpriu o que prometeu, como fez muito mais. Ele mesmo foi até o povoado alguns dias depois, acompanhado do Dr. Geraldo e de autoridades, para falar com os moradores. Pediu desculpas publicamente, explicou que não sabia do que tinha acontecido e começou a acertar as coisas. A casa do seu Sebastião foi devolvida a ele com uma reforma completa. Pintura nova, telhado novo, encanamento arrumado. Ficou mais bonita do que tinha sido antes. A vendinha da Dona Conceição foi reconstruída, maior e melhor, e o empresário ainda deu um dinheiro para ela repor o estoque. Todos os moradores que tinham sido enganados receberam indenização. O povoado, que tinha quase virado cidade fantasma, começou a ganhar vida de novo. As famílias que tinham ido embora começaram a voltar. As crianças voltaram a brincar na rua. As festas começaram a acontecer de novo. O seu Sebastião, quando entrou na casa dele pela primeira vez depois de meses, se ajoelhou no chão e chorou como uma criança. Ele passou a mão nas paredes, cheirou o cheiro da madeira nova, olhou para cada canto. Tiago estava do lado dele, chorando também. A gente conseguiu, seu Sebastião. A gente conseguiu. O velho abraçou o menino com força, mesmo com o braço ainda engessado. Não, Tiago, você conseguiu. Se não fosse você, eu tinha perdido tudo, tinha desistido. Você me deu força quando eu não tinha mais. Você lutou por mim quando eu não conseguia mais lutar. A tia Marilda, que tinha saído do hospital e estava se recuperando bem, também voltou para a casa dela. Mas antes de voltar, ela teve uma conversa séria com Tiago. Menino, eu fui dura demais com você todos esses anos. Eu te tratei mal, fiz você sentir que era um peso, mas você me mostrou o que é ter coragem, o que é ter caráter. Você é muito mais homem que muito adulto por aí. Ela segurou a mão do menino. Se você quiser continuar morando comigo, vai ser diferente agora. Você vai ser tratado como filho, não como estorvo. Mas se você preferir ficar com o seu Sebastião, eu entendo. Tiago ficou sem saber o que dizer. Ele tinha afeto pela tia, apesar de tudo. Mas o seu Sebastião tinha se tornado a família de verdade dele, o pai que ele nunca teve. Foi o próprio seu Sebastião quem resolveu a situação. Numa tarde, ele chamou Tiago para sentar com ele na varanda da casa reformada. Tiago, eu quero te fazer uma pergunta importante e quero que você responda com o coração. Pode perguntar, seu Sebastião. O velho segurou as mãos do menino. Você quer ser meu filho? De verdade, no papel e tudo? Eu quero te adotar, fazer você ser um Sebastião da Silva, com sobrenome e tudo. O menino não conseguiu responder de tanta emoção. Só abraçou o velho e chorou. Era tudo o que ele sempre quis. Uma família, um pai, um lugar para chamar de casa. Os trâmites da adoção foram rápidos, porque o Dr. Geraldo ajudou com tudo. A tia Marilda assinou os papéis concordando, dizendo que aquilo era o melhor para o menino. E num dia de setembro, num cartório da cidade, Tiago deixou de ser só Tiago para ser Tiago Sebastião da Silva, filho oficial do seu Sebastião. A festa que fizeram no povoado foi a maior que já tinha acontecido por ali. Todo mundo contribuiu com alguma coisa.
A dona Conceição fez bolo, a dona Maria fez comida, o seu Joaquim trouxe bebida, colocaram música, dançaram, riram. Era a celebração não só da adoção, mas de tudo que tinham passado, de tudo que tinham conquistado. O seu Álvaro Mendes também foi na festa e foi recebido com respeito pelos moradores. Ele tinha provado que era um homem de palavra, que quando errava, assumia e consertava. Ele fez uma proposta. Em vez de construir uma pousada, ia construir um centro comunitário para o povoado, com escola, posto de saúde e área de lazer. Tudo de graça, como forma de retribuir pelo mal que tinha sido feito. Os moradores concordaram, emocionados. Aquele povoado esquecido, que quase tinha morrido, agora ia ter coisas que nunca tinha tido. E tudo por causa da coragem de um menino de 12 anos que não aceitou a injustiça. Meses depois, quando o centro comunitário ficou pronto, fizeram uma inauguração grande. Tinha gente de outros povoados, autoridades da cidade, jornalistas. Todo mundo queria conhecer a história do menino que tinha enfrentado um empresário rico e tinha vencido. Mas para Tiago, a melhor parte de tudo não era a fama, não eram os elogios. Era poder sentar na varanda da casa com o seu Sebastião, já sem gesso no braço, e ver o sol se pôr sobre o povoado. Era poder chamar aquele lugar de lar. Era poder chamar aquele velho de pai. Pai. Tiago disse numa dessas tardes: "Você acha que a gente passou por tudo isso por algum motivo?" O seu Sebastião pensou um pouco antes de responder. "Eu acho que a gente passa pelas coisas ruins para dar valor nas coisas boas. E para aprender que a gente é mais forte do que imagina. Você me ensinou isso, meu filho. Me ensinou que enquanto a gente tem esperança e coragem, a gente pode mudar qualquer coisa." Tiago sorriu e apoiou a cabeça no ombro do pai. Ali, naquele momento simples, ele percebeu que tinha tudo o que precisava. Não era rico, não tinha luxo, mas tinha amor, tinha família, tinha um lugar no mundo. E o seu Sebastião, olhando para o menino que tinha salvado sua vida de tantas formas, agradeceu em silêncio por aquele dia de sol quente em que seus caminhos se cruzaram. Porque às vezes a gente perde tudo para ganhar o que realmente importa. E o que importa não é a casa, não é a terra, não são as coisas materiais. É ter alguém para chamar de família, é ter alguém para lutar ao seu lado. É ter amor. O povoado continuou crescendo, se desenvolvendo, mas nunca perdeu sua essência. As pessoas continuaram se ajudando, continuaram sendo comunidade. E toda vez que alguém novo chegava e perguntava sobre a história do lugar, os moradores contavam com orgulho sobre o menino órfão e o velho fazendeiro que juntos tinham enfrentado a injustiça e vencido. A história de Tiago e do seu Sebastião virou lenda na região. Virou exemplo de que não importa quão pequeno você é, quão pobre, quão sem poder. Se você tem coragem e faz o que é certo, você pode mudar o mundo. Pelo menos o seu mundo. E às vezes é só isso que a gente precisa. Mudar o próprio mundo, fazer ele ser um lugar melhor para quem a gente ama. Os anos foram passando e Tiago cresceu. Estudou, se formou, mas nunca saiu do povoado. Ficou ali, cuidando do pai, ajudando a comunidade, retribuindo tudo que tinha recebido. E quando o seu Sebastião ficou bem velhinho, foi Tiago quem cuidou dele, com o mesmo carinho e dedicação que o velho tinha dado a ele. E assim termina a história do menino que tinha perdido tudo, mas que ganhou uma família. Do velho que tinha sido roubado, mas que recuperou sua dignidade. Do povoado que quase morreu, mas que renasceu mais forte. Porque no fim, não é o que a gente perde que define a gente. É o que a gente faz depois de perder. É a força que a gente encontra para continuar. É o amor que a gente descobre no caminho. E amor foi o que Tiago e o seu Sebastião encontraram um no outro. Um amor que não nasceu do sangue, mas do coração.
Um amor que salvou os dois, que deu sentido para a dor, que transformou o sofrimento em esperança. E esse tipo de amor, o amor verdadeiro, é a única coisa nesse mundo que ninguém pode roubar, que ninguém pode destruir, que ninguém pode tirar da gente. Esse amor fica para sempre, guardado no peito, aquecendo a alma, iluminando o caminho, e foi assim, com amor, que eles venceram.